ね今どうして僕ら生まれたのねほらどうして僕ら出会ったのわからなくて怖いから繋いだこの手を今君に強く握り返してほしいんだ傷つける現実から逃れようとして幻みたいな存在に全てを期待した押し寄せる感情や迷わせる葛藤も抱きながら前に進みたいんだひび割れた丘錆びた空の下生きる僕らまるで青い花寄り添い歌方の夢を見るそれでもまだ枯れたくはないね今どうして僕ら生まれたのねほらどうして僕ら出会ったのわからなくて怖いから繋いだこの手を今君に強く握り返してほしいんだこの番組はOlá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou eu, Kai. Como vocês podem ver, é mais um vídeo, bom, se a abertura tiver sido exibida, né, não tiver sido cortada por, enfim, YouTube, né, que o YouTube ele dá esses bans às vezes. Mas então, esse aqui seria um vídeo do Clube do Anime também. No caso, Clube do Anime do Discord do Diego, do É Só um Desenho. Esse aqui de fato foi o anime votado, né? Eu fiz o vídeo do Cash Hands, o Shinzo, Ninguém, alguma coisa assim, o Cash Ham de 70. Esse aqui é o Cash Ham de 2008, que é uma releitura do Cash Ham de 70. Esse anime aqui é complicado. Você pode tanto odiar ele porque ele não é um anime fácil, quanto você pode odiar ele porque ele não tá nem aí pra você, quanto você pode odiar ele porque ele mantém uma estrutura interessante. Ele pega uma estrutura de 70, ou seja, de furo narrativo proposital. Lá o furo narrativo é compreendido porque é de 70, aqui o furo narrativo é de propósito. Ele é um anime com informações faltando, de propósito, aparentemente de propósito. Eu duvido que não seja de propósito. Ele é um anime que se entende do seguinte ângulo. Se você entender ele de um ângulo mais mental, intelectual, você vai odiar o anime. Se você entender ele de um ângulo metafórico, conceitual e, acima de tudo, tem uma palavra. Ele é um anime... eu não lembro a palavra agora, mas eu vou lembrar daqui a pouco. Alegórico. Alegórico. Ele é conceitual, metafórico e alegórico. Ponto. Esse é o ângulo de entendimento de Kashan Sins, que são os pecados de Kashan. Antes de mais nada, falar um pouco do anime. Ele é composto principalmente de uma história onde é apocalíptica. Os humanos foram extintos da Terra. Eles foram assim, é como se fosse o fim ruim do primeiro Kashan, onde os robôs ganham. Os robôs ganharam a guerra, eles aniquilaram a humanidade, aniquilaram a civilização. Só que o que acontece quando você aniquila uma civilização, digamos, orgânica, inteligente, sensitiva, e você é uma máquina, e você aniquila a civilização? O que acontece com isso? O mundo se torna inerte, vazio. Sim, o mundo é decadente, não tem mais nada no mundo, é só flor ou talvez natureza. O que existe no mundo sem os humanos? Existe o mundo. No caso, quando os robôs ganham a guerra em Kashan Sins, existe ainda o mundo, só que pior, existe o mundo pós-guerra. É um mundo desolado, é um mundo onde nem a natureza mais existe, não tem animais ali quase. Tem um réptil aqui, uma flor ali, um peixe talvez, umas conchas, ou seja, a natureza está se recuperando aos poucos, mas não existe mais humanidade, não existe mais sociedade. Existem algumas vilas, que é citado no anime, alguns remanescentes de humanos que por acaso sobreviveram ao Breaking Boss, que ganhou a guerra. E sobrou nada, sobrou o apocalipse. Kashan Sins, ele pega esse fim ruim, esse bad ending do Kashan, e ele pega os conceitos do Kashan
original, pega o conceito de imortalidade, pega o conceito de sensibilidade dos robôs, de vida, dos robôs se tornarem humanos, pega o conceito de transitoriedade, pega o conceito de felicidade, de amor e de afeto, enfim, as emoções humanas, e transpõe ela. E não tem personagem, tem um ou outro humano que aparece na série, mas transpõe elas para os sobreviventes, para os vitoriosos. Quem são os vitoriosos? Os robôs. Então o Caixa Cinza ele faz uma transição daquilo que é humano e daquilo que o Breaking Boss desejava, que era tornar os robôs melhores do que humanos e tornar os robôs mais humanos do que humanos. Tanto é que tem muitos robôs que são humanoides, androides humanoides. Por exemplo, a Louise, a Espadachim, a própria Aringo, mas Aringo é uma coisa que eu vou explicar depois. Mas os robôs militares em geral, o que se faz com o exército quando não tem guerra? Robô militar, que era feito para destruir os humanos, o que eles fazem? E é exatamente essa questão que Caixa Cinza coloca. Eles não têm utilidade, eles são eternos. Primeiro eles são teoricamente imortais, né? Eles são imortais, não dá para saber se são mesmo. Teoricamente eles seriam seres conscientes, seres com vontade própria, seres inteligentes, só que sem propósito algum na existência. Que não reproduzem, que não se propagam, que não têm cultura, que não têm lugar no mundo. Literalmente não existem. Eles são semelhantes à pedra, semelhantes ao meio. Eles podem se mover, eles podem pensar, mas eles não têm cultura, eles não têm sociedade, eles são nada. Entendeu? Os robôs não são nada. O que acontece com os robôs? Eles começam a se humanizar. Ou eles começam a tentar imitar os humanos e de fato eles ganham um coração. Caixão Cinza nada mais é do que os robôs alegoricamente sendo mostrados e demonstrados agindo como humanos, substituindo os próprios humanos. Tem robôs que se apegam à força física, à luta, à habilidade de luta, que nem a menina que eu adoro, da espada, que eu não vou lembrar o nome agora. Tem robôs que se apegam à arte musical, à expressividade do som, aos sentimentos que transmitem a voz, as palavras, a música. Robôs artistas, que podem querer ser engenheiros, ou robôs que querem trazer a beleza das cores, a beleza da arquitetura. Tem inúmeros episódios que retratam cada robô em seu Android, no caso, em sua humanização. Só que o pegada é Cashham, no cenário de Cashham, nesse cenário de Sims, estou falando do cenário, não do personagem. É o apocalipse, é o desolamento. Os robôs, por mais que eles ambicionem ser humanos, eles não são humanos. E o que acontece? Eles podem viver eternamente. E teoricamente o cenário é o seguinte, tem 3 pilares. Um pilar é a morte, um pilar é a vida, e um pilar é o meio termo, que é a vida e a morte, que seria o robô humano. O pilar da morte é representado pelo Cashham. O pilar da vida é representado pela Luna. E o pilar da morte e vida é representado pela Ringo. São 3 pilares alegóricos e conceituais nesse anime. Como é que você entende a Luna? A Luna é uma entidade que trazia a morte, porque ela era a vida traz a morte. Entendeu? Ela é imortal, ela é um avatar. O Cashham é um avatar e a Luna é um avatar. Ela é imortal. E ela concedia a todos aqueles que eram imortais ou que eram vazios a bênção da morte. Ela matava robôs, provavelmente, não mostra isso, mas provavelmente ela era tipo o Shinigami do cenário. O que acontece? Em uma discussão ali do Breaking Boss, o Breaking Boss ele entrou em decadência, porque ele já não tem sobre o que reinar. Se ele não tem mais por que comandar robôs para não ter mais inimigo, o que ele faz? O que é um rei sem inimigo? O que é um soberano no topo da pirâmide? Não tem mais inimigo, não tem mais razão a vida dele. O que aconteceu? Ele meio que se excluiu, entrou pelas sombras. Ponto. E aconteceu, a Luna nesse cenário ela é entendida como uma entidade eterna, uma entidade imortal, que transmite a morte para os vivos. Quem são os vivos que vão atrás da morte não é bem explicado. É um anime com furos propositais. Isso é um dos furos propositais. Eu vou supor que sejam os robôs que queriam morrer. Ou humanos também, porque resquício de humanos. Só que, em geral, os humanos eles eram caçados e provavelmente eram aniquilados, mesmo os remanescentes, como mostra no anime. Qualquer humano que aparecesse, os robôs ficavam todos oriçados para matar. E o que acontece? O Cashham, em um desentendimento estranho, ele ataca a Luna, que era o avatar da vida. Ele é o avatar da morte. A morte busca matar a vida.
num surto psicótico de Berserker. O Kashama, ele é Berserker. Ele é o exemplo de Berserker no anime. Ele vai lá e ataca a Luna. Ele mata a Luna, no sentido de metáfora, porque ela é imortal. Ele mata ela, ele fere ela violentamente. Quando ele fere ela violentamente, o sangue dela e o sangue dele se misturam. Isso é um spoiler do último episódio, mas de um modo ou de outro, eles trocam de papéis. A Luna, ela perde a capacidade de ser o avatar da morte e se torna o avatar da vida. E o Kashama se perde a capacidade de ser o avatar da morte e se torna o avatar da vida. Ele inverte, ele é o que é imortal, ele é o vivo, só que ele não consegue transferir a imortalidade para os outros. E ele é a vida que traz a morte, ele vira o Shinigami. Ele é a vida que destrói a morte. E a Luna é a morte que destrói a vida. Ela inverte. A morte... Peraí. Ele era tipo... Deixa eu organizar isso, que é exatamente isso que eu falei. A Luna, ela trazia a morte para os outros, ou seja, ela era a vida, e o Kashama era a morte. Ele trazia a vida para os outros, ele, não, em certo sentido. Trazer a vida significa... Eu não sei, isso é complicado, provavelmente é um furo de roteiro. Proposital, obviamente. Mas ao inverter os papéis, o que acontece é que o Kashama vira o Shinigami. Ele vira o destruidor e ele vira o responsável pela destruição. A Luna não era uma destruição generalizada, ela só atendia quem pedia para ela. Como ela continua fazendo a vida inteira. O Kashama, quando ele matou a Luna, ele colapsou o sistema. E todo mundo, eu não sei se eles estavam ou não em decadência, se eles estavam ou não decompondo antes de ele ter atacado a Luna. Aparentemente não. Aparentemente todo mundo era imortal. Todos os robôs eram imortais. E quando o Kashama ataca a Luna, o equilíbrio dos avatares celestiais, digamos, é quebrado. Quando ele quebra esse equilíbrio, a destruição desaba sobre a Terra. E os robôs perdem a imortalidade. E nisso o que acontece? Os robôs começam a enferrujar. Eles começam a morrer. E os robôs, como eles não têm propósito, o propósito deles nada mais é do que buscar a imortalidade, buscar a eternidade, voltar ao estado anterior, ao estado de excelência, ao estado de, enfim, de plena potência. E nisso eles querem matar aquele que matou a Luna, que é o Kashama. Então eles ficam um anime inteiro, quando eles encontram o Kashama, pensando que o Kashama, ao ser assassinado, vai fazer o equilíbrio voltar, vai trazer a normalidade, vai fazer com que ninguém mais morra e a destruição vai ser parada. A destruição ela recai simplesmente sobre os robôs. O mundo está normal. Tirando a destruição, digamos, de estilística, onde uma peça de pedra que, enfim, decompõe ali ou aqui, mas aparentemente o mundo não está acabando. O mundo só está em apocalipse, ele não está acabando, ele já está em equilíbrio. É que acontece. O Kashama ele encontra a Ringo, ele encontra o Oji, ele encontra a Louise, e ele vai fazendo uma relação. Aí tem as relações interpessoais no anime, que são interessantes também. É um anime que nada mais é do que a busca do Shinigami pelo entendimento da sua imortalidade, pela significação da sua imortalidade. Ele está tentando descobrir quem ele é. Só que nesse processo ele tem que acabar e matar muitas pessoas no processo, porque as pessoas querem que ele morra. As pessoas querem que a morte morra, entendeu? Eles querem que o Shinigami morra, porque a morte tem que ser parada. Então eles lutam contra o Kashama. A Louise, por outro lado, ela tem uma rivalidade, uma vingança com o Kashama, porque o Kashama matou a irmã dela. Bem, feriu mortalmente, não chegou a matar, mas feriu mortalmente a irmã dela. Como a destruição recaiu sobre o mundo, a irmã dela vem a decompor e vem a morrer. O Oji, ele é meio que o criador, é dito no anime que ele é o criador dos ciborgues, dos androides mais avançados, que são os humanoides mais avançados, que é o Kashama, o Dio e a... eu vou ver se eu acho o nome dela aqui. Que são os 3 androides mais fortes. Que é... Aí, nem vai ter o nome da mina aqui. Não tem aqui no Anime List. Mas enfim, tem o Dio, tem a moça lá, que não tô com o nome aqui. Tem... tem até a Lupita, que é a Sofita. Nossa, cara, essa porcaria do Anime List, nem pra pôr o nome dos protagonistas, não. É uma personagem importante, que eu vou explicar o nome dela, eu tenho que descobrir o nome dela. Desculpa por quebrar a fluência do vídeo, mas é importante mesmo. A Leda, achei o nome dela. Então, é o Kashama, o Dio e a Leda. Esses são os 3 androides mais avançados. O Kashama é um avatar, a Luna também é um avatar, são 4 androides mais avançados. A Luna também pode ser considerado um bio-android, né? Um androide... porque eles não são mecânicos e metálicos, e enfim, de engrenagens, como a todos os outros androides, todos os outros robôs são. Eles são androides orgânicos, ou seja, eles têm vida, pulsão de vida. Aí tem todo esse dilema da Leda, enfim, da Louise,
querer a vingança dela com o Kashan e seguir o Kashan. Um dos plots. Tem o dilema da Ringo, que a Ringo é uma criança que nasceu de uma evolução. Ela é um androide orgânico que conseguiu se tornar humano. A Ringo é a transição do androide para a humanidade. E eu acho que ela reproduz. Que ela tem capacidades reprodutivas. A Leda tinha capacidades reprodutivas. Se eu não me engano, a Leda chegou a ser mãe. Se eu não me engano. Não é bem explicado isso no anime, é só jogado, porque isso aí é nuvem, é névoa. Isso pode ser considerado uma negatividade no anime, se vocês quiserem, porque realmente não é explicado. Mas a Leda, apaixonada por caso o Dio, ela chega, parece que a ser mãe. E a Louise também, se eu não me engano, a Louise e a irmã dela, elas também são androides orgânicos, porque se eu não me engano, a Louise teve infância. Ela foi criança e ela cresceu, só que ela cresceu e veio a morrer. No caso da Ringo, ela é meio que o androide mais perfeito, que a Louise é imperfeita, o Dio é imperfeito, a própria Leda é imperfeita, porque eles são atingidos pela degradação, pela decomposição. Já a Ringo é como se fosse humana e androide, meio a meio. Então ela é tanto um ser que pode se decompor, porque ela cresce e envelhece, ela nasce, cresce e envelhece, porém ela não tem os mesmos defeitos que os androides, que é ser suscetível à morte, ser suscetível à decomposição, suscetível a esse tipo de situação. Quem não é mais suscetível a essa situação? A Luna não é suscetível a isso, porque ela é um avatar, e o Kashan aparentemente sempre foi imortal e também é um avatar. Então temos 3 avatares aqui, que é os 3 pilares, a Luna, o Kashan e a Ringo. Só que a Ringo é um pilar humanizado, que é um pilar de transição e de felicidade, de espontaneidade, enfim, da vida em plenitude. A vida em plenitude é a mensagem do anime, que a vida em plenitude só é dignificada através da própria morte. Se você morrer, você viveu. Se você não morrer, você não viveu. É a metáfora do anime, por isso que ele é metafórico. Ele é simples, é um anime enxuto, a linguagem é enxuta, as mensagens são enxutas, ele não é intelectualizado, ele não é exacerbado, ele não exige muito do telespectador, ele é muito artístico. A direção é lindíssima, a arte é lindíssima, o enquadramento de câmera, a trilha sonora, a sonoplastia, a movimentação, as lutas são muito boas. A perspectiva narrativa é muito boa, mas ele é propositalmente furado. Igualzinho o de 70. Então eu tenho que dizer, isso eu não sei se perdoa ou não, porque como eu falei, é fácil de odiar o anime, porque ele não explica. Por exemplo, o porquê que a Louise é um androide que envelhece, o porquê que a Leda também é um androide que pode ser mãe, e o Breaking Boss chega e fala, se os androides conseguirem ter descendentes, a gente conseguiu evoluir, a gente conseguiu se tornar humano plenamente. Que é isso que ele sempre ambicionou. E aparentemente ele conseguiu. A Ringo é exemplo disso. E ela foi de fato um fruto de um androide. E uma evolução. Eu não sei como essa evolução aconteceu. Isso tem o Oji. O Oji ele talvez saiba como isso aconteceu. Mas não explica. E o Oji ele é meio que o cientista mais genial, e o mecânico também, e o que faz a manutenção nos androides. Embora tem algumas coisas que eu fiquei confuso, tipo o da Ringo tem uma cicatriz na bochecha que mostra uma cena, não sei se aquilo ficou ou não. Eu não sei se ela está sendo afetada pela destruição ou não, né? pela decadência. Isso fica um tanto nebuloso. Tem muitas perguntas que não são respondidas. Mas o trabalho com o conceito, o trabalho com a alegoria, que é todo esse episódio a episódio, trabalhar com a humanidade se expressando através de um ser não humano, trabalhar com a possibilidade de se humanizar um robô em pleno sentido e trabalhar com essa dicotomia vida e morte, imortalidade e mortalidade, é muito artisticamente, metaforicamente trabalhado e é muito bonito. Só que ele é artisticamente e metaforicamente trabalhado, ele não é explícito. E por não ser explícito, o anime pode ser um pé no saco pra gente que quer um plot redondo, que não aceita anime fora da caixa, porque Kashan Sins é fora da caixa. Se você não entender o ângulo de análise do negócio, que ele é um anime artístico, ele é um anime conceitual e alegórico, se você não pegar a vibe do negócio e trilhar pelo caminho que ele pede pra você trilhar, bem, mais ou menos, né? Porque você vai descobrindo que ele vai dando pouca informação no decorrer mesmo. Mas se você não trilhar por esse caminho que ele te indica, você não consegue apreciar a obra, porque é uma obra reflexiva. É uma obra artística, uma obra poética. Kashan Sins tem uma poesia decadente. Ele é uma poesia, é um anime poético e decadente ao mesmo tempo. O que acontece é que o Kashan, ele chega na conclusão de que agora, ele como um avatar da morte, ele vai ter que vagar eternamente, e vistoriando, né, a vida. E se a vida se tornar imortal e através dessa imortalidade ela, não sei, se corromper
pensar que é eterno, ele vai acabar aniquilar a imortalidade. Ele tem um propósito de aniquilar a imortalidade. E se a imortalidade não der valor para a morte, ele vai mostrar o seu valor através da morte, matando a imortalidade, tirando a Luna que ele não consegue matar. E a Ringo vai encontrar ele novamente quando ela estiver como uma espécie de... Ele é uma espécie de Shinigami, quando ela encontrar o seu destino de morte, ela vai encontrar ele novamente no fim da vida dela. E tem um personagem que eu não citei, porque ele praticamente é inútil no anime, que é o Frender, que ele era um cachorro, que ele virou um mascote aqui, ele aparece aqui e ali, faz umas lutas aqui e ali, serve de suporte, mas ele não tem função nenhuma no anime, ele é simplesmente um animal doméstico. Então o Frender ele virou uma alegoria não, ele virou um peso de papel ali. Ele não tem serventia praticamente nenhuma no anime inteiro. Não tem conflito com o Frender, tirando que ele gosta de humanos, ele gosta de humanos, não gosta dos robôs e tal. Os robôs crianças, por que tem robô criança? Essa é uma questão. A gente pode se dizer que como os robôs tentavam imitar a sociedade humana, eles tentavam criar até robôs humanoides, porque é a mesma coisa. Por que tem robôs humanoides? Porque tem robôs pseudo-orgânicos, né, que são, enfim, o Dio, a Leda. Então também tem robôs infantis, robôs crianças, que eles imitavam a cultura e a sociedade humana, mas eles nunca conseguiram chegar a ter uma sociedade, a expressar uma sociedade. É uma sociedade robótica, mecânica e vazia, absolutamente vazia. Eles não têm propósito, eles não têm fundamento, eles não têm origem, não têm fim. E é terrível isso. Enfim, o anime é assim, entendeu? Mas é bonito de ver, é muito bonito de ver. Então é esse processo, a saga de Kashan. Ele perde a memória, tem uns dilemas morais, ele sofre, porque ele não gosta de ser Shinigami, ele não gosta de destruir, mas ele é a causa da destruição, então ele tem essa culpa da imortalidade. Já a Luna ela surta, depois que ela quase morre, ela começa a ter desgosto, ela odeia a morte. Ela virou o avatar da vida, só que a vida ela naturalmente tem repelência à morte. Ela tem repelência ao oposto dela, o oposto que é a morte. Ela é imortal, ela não pode morrer, e ela concede imortalidade aos outros. Ela pode conceder... Eu acho que a imortalidade é falsa, não é bem explicado no anime se ela é ou não verdadeira. Aparentemente ela é uma imortalidade corrupta, que não consegue de fato deixar a pessoa imortal, mas deixa a pessoa, digamos, alucinada ou estável, digamos. E vicia, parece. E eu não sei se ela para de fato a destruição quando ela dá o sangue dela para as pessoas. Não é bem explicado. Mas de um modo ou de outro ela é o avatar da vida. A avatar da vida que odeia a morte, ela odeia toda a destruição. Ela tem um trauma fodido, então ela tem uma repelência fodida. E tem histórias extremamente interessantes, tipo a da Sofita, a história do guarda-costas da Luna é genial, é um puta de um personagem. Cara, aquele guarda-costas, o Dune, cara, é muito da hora, é muito da hora. Tem o Akos, que é um humano decadente que vale isso pra mostrar que a humanidade tá morta. E é isso, cara, tem muito personagem interessante, tem o Margo. Tem muito personagem interessante que aparece só um episódio, mas que são alegorias, são episódios alegóricos extremamente, mas extremamente interessantes, mas só podem ser interessantes se você pensar sobre o anime. Se você não pensar sobre o anime e ver o anime como se ele fosse tipo, tem que dar todas as informações, se você quiser que o anime dê de bandeja pra você as coisas, ele não vai dar. Você é obrigado a fazer o que eu tô fazendo aqui. E esse é um defeito do anime, aliás, ele te obriga a extrapolar e sair fora da caixa junto com ele. Porque se você não sair fora da caixa junto com ele, é um anime mas bem caótico. Bem, sei lá, que ponta solta, sabe? É rua sem saída. Ele é uma rua sem saída, um anime rua sem saída. Não tem resolução, porque ele não responde as questões. Ele não quer responder as questões. Porém, ele faz uma coisa muito interessante, que é trabalhar os conceitos do anime original, de forma extremamente original, de forma extremamente ousada, e muito, mas muito competente tecnicamente. Narrativamente também é muito, mas muito competente. Só que ele é um anime que é difícil. É um anime muito difícil. Tanto é que não é pra qualquer um. É o tipo de anime que nem todo mundo consegue ver. Quer dizer, vê porque é bonito, mas não consegue aprender, porque é um anime difícil de aprender. Então tem todos esses esquemas. Entendendo ele conceitualmente, alegoricamente, metaforicamente, com pilares e avatares, ele faz sentido. Pondo sentido e peso em cada personagem, ele faz sentido. Entender os androides como um processo de humanização, ele faz sentido. Agora, se você querer o porquê da onde surgiram os androides, o como surgiu a imortalidade, o como diabos, o que aconteceu com a humanidade, o Breaking Boss, depois que ele entrou em decadência, ele tenta voltar para a Luna, mas não dá certo. O Breaking Boss é um personagem muito mal utilizado, porque não tem nem como utilizar ele direito. Ele e o Frender são muito mal utilizados. O Breaking Boss ele tem algumas falas muito importantes no decorrer do anime,
Mas ele, em geral, ele fica muito de escanteio, ele fica ali como o resquício do o que causou a consequência no mundo e o decadente, porque ele não tem mais função. Ele é o decadente no anime, ele simplesmente é um vagante, não tem o que fazer. Ele não tem função, entendeu? Literalmente, ele não tem função. Ele não é um avatar, ele é simplesmente um robô como qualquer outro. E ele chega e se vincula com a Luna em um certo ponto do anime, que é no fim do anime, e ele fica ali pagiando ela, não sei, tal, não tem muito o que fazer. Tipo, é muito... A relação dele com ela é muito, sei lá, não tem... Como eu falei, é bem sem saída, é beco sem saída, não tem muito o que fazer. E é isso. E é um baita anime. Mas é um anime igual o Technolizer, complicado. Complicado mesmo. E o que ele fez com o cenário original é genial, cara. O que eles fizeram com o cenário original, o quanto eles aprofundaram com o ângulo existencialista, o cenário original, e aprofundando, enfim, é um anime filosófico, é um anime psicológico também. O que eles fizeram é muito interessante, só que, como eu falei, não é um anime acessível. Mas é isso, pessoas, eu vou parar aqui de ter a trilha sonora e gravar a ending pra vocês, espero que o YouTube também não corte a ending, mas se cortar, vocês já sabem, paciência, eu vou gravar a música de ending do anime, né? Obrigado por me ouvirem, até um próximo vídeo e espero que tenham gostado. Falou! Só pontuar, pessoas, prestem bastante atenção nas letras das músicas do Kasham, tanto da abertura quanto da primeira, quanto da segunda ending. A segunda eu não passei, se caso vocês verem o anime, porque elas representam muito do cenário, então é importante. Mas, fora isso, são uma ending muito bonita mesmo, só pra falar essa pontuação. E é isso, pessoas, até mais.